Olá, minha gente, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa produzido pelo ATM, diretamente aqui da TV 10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. Eu sou o Michel Hoffman e esse é o ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta aí, Mandinha. Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui de novo. Vamos aí fazer a segunda parte da nossa entrevista, que foi muito pedida, e nós estaremos aí dando continuidade ao bate-papo que a gente teve na semana passada e a gente teve um retorno bom, né? Foi bem legal. A galera gostou bastante, né? Eu fui muito elogiada. Eu acho que essa cadeira aqui sua já era, assim. Não tem problema, tá aí. Então tá bom, sejam todos muito bem-vindos. Está passando aí para vocês nos acompanhar pelo Instagram, as redes sociais do Atmosfera Jovem. Vai lá, se inscreve no canal no YouTube, nos acompanhe, tá tudo lá, as entrevistas também que já foram... Já está tudo lá no canal do Atmosfera Jovem. Exatamente, no YouTube. Exatamente, muito conteúdo bom, legal, excelente, que vai agregar demais para sua vida. E então vamos dar continuidade. É vamos lá. Preparado? Sempre. Pode perguntar tudo? Tudo. Então vamos embora, então. Então tá bom. Então vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando no último bloco, né? Que a gente estava falando do quê? De Atmosfera Jovem. Atmosfera Jovem. E a gente bateu uma prosa aí, a gente se comunicou e eu acho que é muito interessante a gente falar da questão de organização mesmo, de trocar ideia, porque eu acredito que tem muita gente, né, que está nos acompanhando, que também lidera jovens. E eu acredito que as experiências, né, que a gente pode trocar aqui pode agregar demais aí para a vida das pessoas. Então nós vamos dar continuidade a isso aí, né? Sim. Então tá bom, então. Então eu quero saber de você, nesse período aí bem tenso que foi da pandemia, né? E aonde a gente não pôde estar junto, estar perto, saindo, né? A galera meio reclusa. Como que foi para você organizar as atividades do ministério? Porque, assim, era muito, assim, conexão ali, o dia a dia, né? Eu acho que foi um impacto bastante grande. Eu acredito que foi uma adaptação difícil para todo mundo aí, né? Nessa parte. Sim. Na verdade, assim, foi interessante porque quando nós começamos a liderar, nós lideramos apenas 6 meses sem pandemia. Então, acho que foi mais ou menos isso. 6 meses ou 7 meses sem pandemia. Que foi só o finalzinho do ano de 2019. Então, de julho até ali novembro, aí dezembro já entra as férias, o pessoal descansando e tal. Quando voltou... uma furadeira. Mas Deus te abençoe, meu amigo. Quando a gente voltou para o ano de 2020, a gente voltou ativa, nós tivemos, acho que apenas 4 cultos. E aí a gente já teve que dar a parada de novo. Acho que nós tivemos mais. Nós tivemos 2 meses ali. Então, acredito que foi isso mesmo. Foi 7 meses, mais ou menos, que nós ficamos sem pandemia. O resto foi tudo com pandemia. Então, nós estamos 2 anos na liderança da Atmosfera. O resto foi tudo com pandemia. E assim, é um choque porque a gente vinha de uma vibe muito, muito violenta. Então, por exemplo, nós tínhamos como fazer as festas de aniversário, nós tínhamos como fazer os encontros ali, depois ir para uma pizzaria, depois ir comer um dog. Então, aquele momento de comunhão, de unidade com a galera na hora de comer, de medo, de conversar, de se conhecer, nós tivemos bastante intenso nesse tempo. Mas depois disso, acabou tudo. E tava numa expansão mesmo, né? Porque tava mudando do galpão para a igreja. Exatamente. E aí foi em fevereiro que nós mudamos para a igreja de fato, né? E aí o que aconteceu? Aí nós ficamos esse tempo com a pandemia, tudo travado, né? E aí nós não tínhamos mais essa comunhão. Então a primeira coisa que surgiu naquela semana foi fazer as lives. Aí já começamos com as lives. E aí nós, era muito legal, porque parecia que a gente era a igreja perseguida. Porque a gente tinha que chegar na igreja, no estacionamento da igreja, trancar um portão, todo mundo chegava junto, colocava os carros lá atrás, escondido para colocar no galpão. E aí fazia o som baixinho, colocava em uma luz, ia testando uma coisa, ia testando outra. Então foi um momento de muita descoberta. Foi um momento que a gente descobriu muita coisa, que a gente aprendeu a fazer muita coisa também. Então, foi um momento importantíssimo. Então, a gente começou se organizando assim, nas lives. Então, começamos a fazer as lives todas as quartas-feiras,
todos os sábados, nós fazíamos as lives, todos esses períodos, sempre, sempre, sempre. E assim a gente foi caminhando. Essa foi a história de pandemia, como que a gente foi se adaptando. Logo depois, quando iniciou a pandemia, veio a questão do F5, dos devocionais. Cara, isso realmente deve ser abordado. Conta pra galera o que é essa experiência do F5 aí no Atmosfera Jovem. Então, o F5 é o seguinte, eu sempre tive essa vibe, sempre gostei muito de fazer devocionais. Devocional, para quem não está inteirado no assunto, não conhece ainda, e eu aprendi isso com o meu pastor há muito tempo atrás, lá na igreja missionária ainda, né? Quando eu estava lá. Que é um momento que você dedica a Deus. Então, sendo as suas primeiras horas do dia, ou sendo o final de tarde, sei lá, você arruma um momento em que você tira aquele momento para você estar com Deus. Então, você lê a palavra, você canta, quem toca aí um violão e tudo mais, quem consegue fazer ainda melhor ainda que quem não consegue, né, e tal. Então, liga lá uma música, um playback, então louva a Deus, lê a palavra e tira verdades daquilo. Então, esse é o momento de devocional, ora e tudo mais, faz esse processo. E aí eu sempre tive isso comigo, sempre carreguei isso comigo, sempre gostei disso. Quando a gente começou com a pandemia, eu senti assim no coração um dia e falei assim, poxa, a gente precisa movimentar isso aqui nesse sentido, eu preciso criar isso também na galera da Atmosfera Jovem. E aí surgiu esse negócio. E aí o nome F5 veio olhando o teclado do computador, que sempre quando a gente quer atualizar uma página, sempre quando a gente quer atualizar ali uma coisa que nós estamos no computador fazendo ali na janela de navegação, você tem que apertar o F5. Então eu falei assim, vamos fazer a devocional F5 atualizando a sua vida. E aí nós começamos a fazer. O primeiro a gente fez com 10 dias, o segundo a gente fez com 10 dias, todos os dias às 6 horas da manhã. Então eu tinha que acordar mais ou menos umas 5 horas para me arrumar, fazer meu devocional para poder transmitir. Então, e uma galera de peso, né? Sim, nós sempre tivemos ali uma frequência de... Para nós, às 6 horas da manhã, jovens e tudo mais, nós começamos com uma frequência já alta, que era de 20, 30 pessoas. Exato. Né? Simultâneo, né? Simultâneo. Isso é muito interessante. Você imagina você falar na internet para 20, 30 pessoas. Sim. Né? Então, é muita gente. Às vezes a gente olha e fala assim, é pouco. Mas, cara, 20 pessoas acordar, vamos colocar 20, vamos arredondar para menos, né? Mas você colocar 20 pessoas que acordam às 6 horas da manhã para ouvir você falar, mano, é muita gente. É muita coisa. É muita gente. Então, a gente começou assim. E aquilo foi gerando alguma coisa dentro da galera. Foi gerando, e foram 10 dias incríveis os primeiros. Depois veio os outros 10 dias. E o último que nós fizemos foram de 21 dias. E aí foi louco demais também. Né? E é interessante que você comenta, né? Eu me lembro aqui agora para comentar com vocês, que geralmente esses períodos eles realmente vieram como atualizações, né? Como se, tipo assim, o Senhor de alguma forma nos alertasse e aquele tempo fosse cumprido para algum propósito específico que vinha nas nossas mãos, né? Eu sempre sou muito preocupado com o time de Deus. Eu estar dentro do time dele, de quando ele quer o tempo para cada coisa. Então, eu procuro sempre estar muito sensível a isso. E quando veio esses devocionais, Deus já tinha falado no meu coração que era uma preparação, era uma atualização de verdade. Quando veio o primeiro devocional F5 que nós fizemos, em 2020, em março, logo depois, nós estávamos voltando com os cultos presenciais. Então, nós fizemos devocionais e quando foi para voltar com os cultos presenciais, eu recebi uma mensagem da pastora Jessie. E ela falou assim, Michel, nós vamos voltar e nós precisamos da ajuda dos jovens. Eu falei assim, tá, mas que ajuda que jeito? Para vocês serem os novos obreiros da casa. Eu falei, pronto, é a resposta do Senhor. Sim. Então, o Senhor nos preparou para este momento. E você falou isso na primeira live, Sim. né? Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. E é incrível, porque testificou na vida dos irmãos. Aí, depois, os irmãos vieram falaram assim, olha, vocês não estão surpresos com isso, né? Eu falei assim, não, nós não estamos surpresos. Por quê? Porque Deus já tinha nos preparado antes para esse momento. Então, nós não chegamos, né, para ser obreiros cru. A gente foi cru no serviço. Então, a gente não sabia muito o que fazer. Mas também era uma outra temática da igreja. Então, era novidade também isso. Então, quando nós chegamos lá, nós trazemos aquilo que a gente conhecia, mas era uma nova experiência também espiritual para nós.
orar pelas pessoas, atender, uma responsabilidade né? tremenda. Mas o Senhor nos preparou antes. Então foram 10 dias nós ali orando e buscando, e o Senhor falando com a gente no íntimo do nosso coração. É interessante, né? Porque as lives, elas foram temas, assim, bastante específicos mesmo, né? Enfim, tanto na área cotidiana quanto na área espiritual. Eram lives muito orientativas mesmo para uma vida de santidade, né? Porque realmente seria necessário. Poxa, do nada nós estávamos em casa, na outra semana a gente estava na sexta-feira orando e expulsando o demônio, né? Foi uma coisa assim muito, muito radical, mas de uma experiência ímpar, né? Eu acredito para uma galera e para aqueles que eram remanescentes, né? De algum tempo, talvez não tinha vivido isso, uma experiência tão impactante como essa, né? E aí vieram a segunda parte do devocional, do F5, e Deus foi acrescentando coisas para nós. Foi quando a gente voltou para o presencial, e aí a gente voltou para a igreja, então já era uma outra situação. Então, o F5 é sempre isso, né? Até o pessoal fala assim, Michel, quando vai ter o outro? Não sei. Entendeu? Porque eu fico no time de Deus. A hora que o Senhor falar assim, este é o momento. E aí nós vamos para fazer o que tem que fazer. Não é à toa que eram sempre 10 dias e no último nós fizemos 21 dias. Né? 21 dias. Já era alguma coisa que estava dentro do meu coração. E a confirmação de uma outra pessoa que chegou na mim e falou assim, vocês precisam se preparar porque Deus vai fazer algo aí com vocês precisam se preparar. E aí foi que a gente fez os 21 dias. E foi massa demais. Foi top, sempre né? É muito bom. Nossa, eu tive experiências, assim, maravilhosas, né? Eu gosto muito de escrever, então, acho que eu escrevi nesses devocionais, o que, acho que eu te contei já também, né? Uma experiência que eu tive do Senhor me dar uma música, né? Não foi exatamente no F5, foi uma nas lives, né? De quarta. Exato, nas lives de quarta. E, assim, foram experiências muito, muito grandiosas e, assim, eram muito testificadas, né? Não era com uma pessoa só. Às vezes, você trocando figurinha com outra pessoa, a pessoa te contava, meu Deus, mas o Senhor falou isso e isso comigo. Então, assim, foi uma forma interessante de Deus nos manter unidos ali pelas experiências, mesmo estando longe, né? Então, foi muito interessante nessa live mesmo que eu acompanhei, que eu escrevi essa música, né? Cara, eu ouvi a música, a melodia dentro de mim, você falando e pregando lá. E tava soando dentro de mim, eu catei a caneta, você falando, tava com fone de ouvido, eu fui escrevendo, assim, quando você terminou a live, tinha uma música ali feita. Então, assim, o que eu vejo nisso é que, assim, nesses tempos, né, eu acho que isso a gente carrega de experiência para toda uma vida, né, porque a gente está em constante mudança, né, em constante adaptação. Então, assim, tem situações que a gente precisa estar aberta a novidades. A gente lembra que, por exemplo, eu fui convidado para participar de uma live, eu tinha horror a Instagram. Foi Obrigado. Agora. Tinha horror a aparência, fiquei nervosa pra caramba. E ali a galera foi se despertando. Hoje todo mundo quer fazer live, senta com violão pra fazer live. Então, o engraçado é isso, que foi assim, eu acredito fielmente nisso, de que, por quê? Porque os frutos foram surgindo. Então, pessoas que eram inibidas foram perdendo aquilo lá. Exato. Pessoas que não escreviam começaram a escrever. Hoje, por exemplo, nós temos resultado disso, que eu tenho certeza que é resultado desse tempo que nós passamos, de que se nós quisermos colocar no Instagram do ATM, uma vez por semana, alguém escrevendo um texto, nós teríamos. Entendeu? Então, eram pessoas que até então não estavam despertadas para isso, e foram despertadas justamente nesse tempo de devocional. Entende? Exato. Então, músicas nasceram pessoas que começaram a amar o devocional, nasceram pessoas que começaram a amar a mensagem, existiu cura. Nós tivemos em uma live no devocional dos últimos 21 dias, que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo durante a live. Uau. Entendeu? Durante uma live, distante, sem imposição de mão, sem nada. Então, veja só, é algo importantíssimo, né? É uma ferramenta que muita gente usa para o mal, muita gente usa aí para o sujão, mas nós temos uma ferramenta nas nossas mãos que pode chegar à palavra de Deus. Bem usada, né? Exato, por isso que eu incentivo mesmo. Se você tem vergonha, vai com vergonha, se você tem medo, vai com medo, só que usa essa ferramenta, que é o Instagram. Ah, Michel, eu tenho poucos seguidores, eu tenho 100, 200, cara, não importa. Tem uma coisa que o pessoal coloca nos Reels do Instagram, que é a contagem de pessoas. Então, a pessoa fala assim,
Quanto que é 200 mil pessoas? Então, o cara tem lá 200 mil seguidores, ele vai lá no Google e procura 200 mil pessoas, ele vê o quanto é a quantidade de 200 mil pessoas. Uma pessoa que tem 300 pessoas no Instagram e, por exemplo, se 10% dela vê o que ela posta, cara, já é muita gente, já é muita gente. Então, no meio de tanta gente que está colocando tanta porcaria dentro do Instagram ou de outras plataformas, do YouTube, Facebook, cara, coloca a mensagem que Deus tem gerado no seu coração. Não, e o que é mais interessante de tudo isso, você comentando sobre surgir texto, mensagem, a galera se despontando mesmo, né? Cara, despertou algo também que eu achei impactante e sensacional, que foi o desejo da leitura. Sim. Cara, isso é fantástico, porque conhecimento é tudo, e você conhecer a palavra de Deus, buscar referências, né, saudável, transforma, porque hoje, tipo, a galera tá dominando o rádio, hoje a galera domina a TV, tipo, né, então, e isso tudo é pelo incentivo de tudo isso, da leitura bíblica, dos devocionais, e com certeza isso vai gerar muitos frutos aí pra frente, tenho certeza disso. Não, isso aí é com certeza, e é uma estrutura, que a gente vai se apoiando numa estrutura que é sólida, que é devocional, é vida com Deus. Devocional é vida com Deus, é um momento de devoção. Então, a nossa vida com Deus, ela não é na igreja. A nossa vida com Deus é antes de chegar lá. Exato. Entendeu? Lá a gente se encontra, várias igrejinhas se encontram para virar uma catedral. Entendeu? São várias. Minha vida devocional, no meu dia a dia, se encontra para celebrar junto com meus irmãos aquilo que eu juntei a semana inteira. Então, não é lá que eu vou ser revestido. Entendeu? Lá, talvez, eu vou transbordar. Sim. Entendeu? Mas eu venho me enchendo durante toda a semana. Isso é bacana. Essa galera afiada é mó legal trocar ideia no final do culto, né? Enfim, muito inteligente. É bênção de Deus. E isso surpreendente. Sim, isso é realmente esse despertamento. E é tipo assim, a galera veste a camisa mesmo. Gosta de postar stories, lendo os livros. Acabei o livro, né? Exato. Isso é sensacional. É formidável isso. Muito legal. Ó, falando igual o Samuca aqui. Formidável. Vamos falar um pouquinho sobre como você trabalha suas mensagens em séries para os nossos encontros? De onde vem a inspiração? Isso é muito bacana também, né? A gente trabalhou bastante contextos aí nesses últimos dias aí. Cara, eu vou falar um negócio para você. Eu não sei responder essa pergunta. Porque assim, é algo que surge mesmo. Algo que surge. E o engraçado é que é o seguinte. Eu evito muito ficar olhando outras coisas, entendeu? Mas as coisas chegam até mim. Então, por exemplo, algumas coisas assim que a gente, poxa, agora nós estamos fazendo uma série que é a mais atual, que é a Batalha Espiritual. O que já chegou para mim de pessoas que estão trabalhando o mesmo tema, por exemplo, e pessoas que são famosas, não é o maringaense aqui de Pé Vermelho, entendeu? Entendi. Pessoas que são famosas, que estão trabalhando ao mesmo tempo. Gustavo Bessa, trabalhando no mesmo tema, Batalha Espiritual. Eu gosto dele. Tá, o pastor Lucinho, trabalhando no mesmo tempo, Batalha Espiritual. Virou fã dele? Pode confessar? Lucinho? Não. Não, fã não. Brincadeira. Pastor Lucinho, queremos você aqui. Ela tá querendo fazer intriga, não mas queremos você aqui, tá? Deus te abençoe. Deve estar assistindo, com certeza. Com certeza, né? Então, assim, vamos chegando. Então, o que isso faz? Isso faz chegar em mim e falar assim, poxa, e a gente tá no caminho certo. A série de relacionamentos foi a mesma coisa. Então, tipo assim, às vezes a gente ouve o que é uma necessidade do mundo espiritual. Então, surge do nada. Você tá lá, assim, daqui a pouco, poxa, é uma série de mensagens assim. E eu gosto de trabalhar com a série de mensagens porque ela gera uma expectativa nas pessoas. E você consegue não só passar informação, você consegue passar a vivência daquilo. Porque, às vezes, numa pregação, você não consegue passar tudo que você tem. Não consegue, né? Você passa ali uma parte. E, na série, eu consigo dividir aquilo tudo em tópicos, consigo dividir em partes e eu consigo agregar mais não só conhecimento, mas palavra de Deus mesmo na vida das pessoas. Legal. Então, isso facilita o trabalho do ministrante, entendeu? Mas facilita também o trabalho das pessoas que estão recebendo essa mensagem. É verdade. Até porque eu acredito que esse tipo de mensagem, né, ele te permite dividir muita experiência, né? E isso acaba
colocando ali nas pessoas, tipo assim, olha, né, isso acontece comigo, uau, não é só comigo e tal. E também possibilita as pessoas dividirem, né, com você, olha, eu passo por isso e tal. E essa troca, né, vamos dizer assim. Porque é importante, por exemplo, você vai falar sobre um tema, depressão. Você não consegue esgotar numa mensagem. E outra, eu não posso só falar, tipo assim, por cima. Eu tenho que abordar profundo aquilo, né? Eu tenho que ir profundo. Tanto na palavra, como também na vivência. Trazer exemplos da Bíblia e tudo mais. Então, a série permite a gente fazer isso. Não que eu seja contrário a uma palavra esporádica, nada a ver. Mas é uma direção que o Espírito vai dando, e a gente vai seguindo. O vento vai soprando e a gente vai sendo soprado por ele. Entendi. Deixa eu perguntar para você, no estilo de liderança, né? A galera é muito participativa, né? No sentido de ser atuante e ter uma liberdade dentro dos ministérios, né? Com os seus liderados. Eu gosto muito de uma frase que o Douglas gosta de falar. Ele fala que ele quer ser um líder inútil, né? E isso acontece muito aqui com a gente, né? Graças galera a Deus. Muito independente. Eu acho que isso é uma coisa muito boa da gente falar, né? Porque às vezes tem lideranças que acabam minando, né, os seus próprios liderados nesse sentido, por talvez não confiarem ou ali não ter uma abordagem segura para deixar as pessoas à vontade, para frutificar no ministério. Como que você vê isso? Como que você trabalha isso? Cara, graças a Deus, a galera da Atmosfera Jovem, a gente colhe esses frutos que alguém plantou, que é deles estarem bem ativos e eles fazem a vibe deles. Então, por exemplo, eu não tenho preocupação de que eu vou chegar, a igreja vai estar como? Porque a gente muda a configuração da igreja. Eu vou chegar e não vai ter louvor. Eu preciso fazer o louvor, preciso preparar as músicas. Não tem essa preocupação. Se, por exemplo, eu não tiver como pregar, eu não tenho essa preocupação. Eu não vou pregar, e agora? O que vai acontecer? Não. Se simplesmente o Senhor direcionar, eu vou sentar e vou escutar outra pessoa pregar. Por quê? Porque a gente prepara esse terreno. Então, não é fácil, mas também é o melhor caminho deles serem independentes. Então, eu concordo extremamente com essa frase do Douglas. Quem sou eu para não concordar também, né? Se ele falou, tá falado. Mas, assim, eu concordo e eu sinto que a gente tá nessa vibe. De chegar nessa inutilidade. Exato, porque, tipo assim, isso é realmente uma estrutura muito, muito bacana. A gente tem muita troca, assim, né, entre os ministérios. Eu vou falar de mim, que cuida ali um pouquinho da parte, né, do louvor e tal. Pouquinho não, tudo, né? Eu cuido tudo, tá bom, eu cuido tudo. Cuido tudo da parte do louvor ali, então a gente tem muita troca com a galera da intercessão, cara. Isso é muito, muito show de bola. Porque, cara, aquilo respalda aquilo que Deus já colocou no seu coração, né? Exato. E às vezes os meninos mandam canções pra gente, falando, olha, a gente tava orando, eu senti de Deus isso, e talvez era a música que eu precisava, né, pra complementar ali meu repertório e tal. Então, tipo assim, há uma conexão. Eu gosto muito dessa linguagem, né, que eu falo de ser um culto intencional. O culto da Atmosfera Jovem, né, o encontro da Atmosfera Jovem é um encontro intencional. Ele é ali alinhado do começo ao fim. Deus faz grandes coisas ali e a galera tem muita experiência em relação a isso, né? Eu acho que a grande questão que a gente leva aqui é que nós não somos dono de nada. Se o líder ele achar que ele é dono de alguma coisa, ele está lascado. Se alguém ama o trono, ele fica sem o rei. Você tem que escolher. Ou você ama o trono, ou você ama o rei. Prefira amar o rei. O rei é Jesus. O rei é Deus. Não ame o trono. Não ame a posição. Exato. Não ame isso. Poder, né? O poder, a ganância, o de liderar, não. Nosso papel é levar as pessoas mais próximos de Deus. Gente. Então, custe o que custar. Custe não ser eu que vou pregar. Custe não ser você que vai cantar. Custe não ser você que vai receber as pessoas. Custe o que custar. Exato. Que eles amem Deus, o rei, e não o trono. Amar posições, nada. Então, acho que a grande vibe é você saber isso, ter na consciência de que você não é dono de nada. Exato. Dono de nada. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos. O mordomo, ele administra. Ele serve. Ele administra, ele prova, para depois dar às pessoas que estão convidadas para a festa. Sim. Mas nosso papel é só administrar o que Deus colocou. Então, agora, se você acha que é dono, você está lascado. Exato. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você precisa uns dos outros, você precisa das pessoas. Então, eu gosto que dê pitaco, eu gosto que fala, poxa, eu tiro muito
que aconteceu aí? Um problema? Não? Tudo tranquilo, né? Entendi. E assim, eu gosto que me fala, eu converso muito com as pessoas justamente para pegar isso. Então, às vezes, numa conversa informal, a gente está conversando tudo mais lá, a pessoa solta uma necessidade dela. Eu já pego aqui e já guardo. Eu pego e guardo e falo assim, pô, isso aqui é uma necessidade. Então, eu preciso falar sobre esse assunto. Legal. Né? Quando a gente faz uma caixinha de pergunta, não é uma caixinha de pergunta, entendeu? É um laboratório. Pra gente saber o que está passando no coração das pessoas. E é aquele fato que você falou, é ser intencional. Ai, mas então vocês estão criando? Estamos criando. Exato. A palavra de Deus diz assim que o culto é racional. Exato. É aqui, ó, é cabeça. Exato. Entendeu? É cabeça, mas é espiritual. Aham. Por que uma coisa não pode agir junto com a outra? Pode. E isso acontece. E acho que essa é a forma mais, vamos dizer assim, clara das pessoas entenderem que cada um tem o seu espaço Sim. e se junta para um todo. Exatamente. Né? Se eu não fizer, vai faltar para você. Se você não fizer a sua parte, vai faltar para mim. E isso é muito claro, né? Às vezes, assim, de trazer canções programadas e chegar na hora, não, tem que mudar sim, aquilo. muda. Você tem que estar disponível a isso. Exato, tá disponível. Ou às vezes, né, o pessoal ali da intercessão, eu tenho uma ordem e o pessoal da intercessão, eu vi que o negócio incendiou, você não pode começar com qualquer música. Aí você já tem que correr atrás da galera e falar, vamos mudar e tal. Isso é uma sensibilidade. Cara, você tem e a galera é muito aberta para isso. Tem que ser. Muito, né? muito legal. Nós temos aqui uma experiência incrível, que foi quando nós tivemos aquela vigília. Sim. A vigília que era pra gente tocar e a gente não tocou. Verdade. Então que a galera foi, a galera pagou van, se prepararam. Primeiro, cara, nós estávamos lá desde cedo. Verdade. Porque tinha um evento, acho que era reunião de obreiros. No dia posterior era ceia. Então nós já tínhamos preparado ceia a semana inteira. Exato. E nós tínhamos o encontrão. Exato. E depois do encontrão nós tínhamos vigília. Entendeu? Então, cara, e ainda pra voltar e arrumar a igreja. E pra voltar, pra arrumar a igreja. Então, pra galera que tá assistindo a gente aqui, que talvez não conhece a história, mas vou contar pra elas aqui, e depois a gente vai pro intervalo. Eu tô vendo aqui o horário. Então, olha só. Uma hora de programa hoje. Vamos tentar. Aí, o que acontece? O que aconteceu? Nós nos preparamos todos pra irmos lá, para irmos na vigília e tudo mais. A hora que nós chegamos lá, aconteceu a vigília, a Bruninha pregou. Quando a gente ia cantar e a gente ia fazer ali o nosso momento, deu um problema e nós tivemos que interromper a vigília. Mano, o mesmo espírito que foi, voltou. Exato. A galera não reclamou. E olha, eu sou músico desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade. Imagina quantas vezes eu já fui com igreja tocar em algum lugar e a gente não tocou. Várias vezes. Virava uma guerra. Parecia que o povo voltava endemoniado. Exato. Entendeu? E essa galera não. Então eu já vi que é um coração diferente. Porque eles foram lá, eles chegaram a montar as coisas, montaram as coisas e deu um problema. Exato. E não era culpa do pessoal de lá, nada disso. Não. Foi um outro problema. E aí eles tiveram que desmontar, carregar. E nós viemos, sabe fazer o quê? Zoando um ao outro. Então, tipo assim, cara, isso é demais. Sensacional. Isso pro coração de um líder, cara, misericórdia, não tem o que pague. A galera chegou e ainda foi arrumar a cadeira 2 horas da manhã, porque o culto ia começar às 9 horas da manhã. Exato. Então chegou, foi arrumar a cadeira, foi descarregar limpar o chão e tudo mais, preparar. Teve pessoas que dormiram na igreja, entendeu? Posaram na igreja, porque no outro dia tinha que estar lá cedo e tudo mais, não compensava ir embora. Então você vê, esse é o coração, mano. Nós somos o quê? Administradores. Ame o rei, é Jesus. Deixa o trono para os que querem brigar por causa de trono. Entendeu? Quer brigar por causa de... briga aí, se mata por causa de trono, por causa de cadeira, por causa de espaço, posição, por causa de pilar, se mata tudo aí. Eu quero é o rei tá na onde? O rei tá aqui, eu vou. O rei tá na onde? É no banheiro que eu vou. Exato. Eu tava ouvindo um podcast aqui, agora eu me empolguei. Eu tava ouvindo um podcast, eu tava ouvindo um podcast antes de vir aqui, ele tava falando justamente disso. O cara falou assim, quando eu tive um encontro com Deus, aonde falava que Deus estava, eu ia. Ele falou assim, se falasse para mim que Deus estava no fundo do mar, eu ia arrumar uma máscara de oxigênio, eu ia lá ver ele. Então, nós temos que ser assim. Exato. Nós temos que ser assim. Abandone esse negócio de trono, em nome de Jesus. Sai o Satanás do trono, você. Ame o rei. O rei é Jesus. Amém. Ame ele. Ele tem que ser amado. Eu acho que agora a gente pode ir pro intervalo. Agora pode. Tá bravo? Calma. Tudo bem. Eu me empolgo um pouco. Vamos chamar o quê? Vamos chamar... Inside ATM. Para vocês, Inside ATM. Roda a vinheta. No Salmo 80,
existem 3 versículos que são iguais, eles se repetem, que é o versículo 3, é o versículo 7 e é o versículo 19. E no contexto histórico, o salmista clama por restauração, e ele diz assim, no versículo 3: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Ali ele está fazendo um desabafo a Deus, para que Deus restaurasse os despojos da guerra, restaurasse tudo aquilo que eles perderam na batalha. Mas o que me salta à memória, o que me salta aos olhos aqui, lendo esse texto, é a palavra restaura-nos, que no seu original ela significa voltar ou retornar. E eu pergunto a você, da onde ou do lugar que você está, para onde você precisa voltar, ou para onde você precisa retornar, porque é aí que Deus quer nos restaurar, quer te restaurar. Então todos os dias nós precisamos entender o lugar aonde nós estamos, e se de fato aquilo que nós estamos fazendo com Deus ou sem Deus. E se estivermos fazendo sem Deus, nós precisamos retornar novamente a fazer com Deus. E será que existe alguma coisa que você possa estar vivendo, que você já não está mais conectado com Deus? E Deus, através dessa palavra, pede para que você ore por essa restauração. Ore para que você volte novamente a fazer as coisas que você não fazia, ainda mais se for para Deus, as coisas que você fazia para Deus e hoje você não faz mais. E por repetir 3 vezes iguais aqui esse versículo, eu quero te dar 3 restaurações que é válido para a minha vida e para a sua vida. E a primeira restauração é a volta do primeiro amor. A segunda restauração é a volta à intimidade e à oração. E a terceira restauração é a volta a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Talvez uma dessas 3 restaurações possa estar faltando na sua vida. Ore a Deus, peça a Deus para que você comece a fazer as coisas não mais para Deus, mas a fazer as coisas com Deus a partir de hoje. Que Deus possa te restaurar todas essas áreas e te dar um novo rumo para a sua vida. Deus abençoe. É isso aí, minha gente, estamos de volta com mais um ATM Night Show Podcast. Lembrando a vocês que nós estamos aqui todos os sábados às 23 horas pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem, então você pode acompanhar a gente ali. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, que você fica ali totalmente pedindo pelo amor de Deus para ser seguida. Ninguém quis não me pode, seguir. É feio ficar me enganando, seguidor. Você pediu isso, eu não conto, gente. Eu faço céu, mesmo. olha isso. Inclusive, existe. Pode aumentar seguidores lá, viu, gente? Não pode pedir, que feio. Não vou nem pedir. Então você pode seguir a gente no Instagram e também, gente, entrar lá no nosso YouTube, ali no nosso canal de YouTube, e você pode curtir, compartilhar e passar pro pessoal aí, o maior número de pessoas, para que essa mensagem possa alcançar, né? E nós estamos fazendo aqui a parte 2 desse programa porque, a gente tem muita coisa para contar. E 2, porque o pessoal gostou, se identificou com as histórias e tudo mais. Então, eu acredito que seja importante a gente continuar aqui. E apesar que não vamos conseguir sanar todas as informações, mas a gente vai seguindo. Beleza? Então, fica aí o convite aí a você fazer esse favorzinho pra nós. Beleza? É com você, dona Elaine. Então, tá bom, então. Me sigam. Eu tenho que olhar aqui. Não sei porque eu tô olhando ali. Eu também porque não eu tô sei. olhando ali. Não sei. Eu não sou acostumada com isso, né? Tá bom, então. Me sigam, gente, por favor. Aí. Tem quantos seguidores? Não sei. Nem sabe como vai saber se tá seguindo. É brincadeira, só porque você fica me indicando. Se você pode, eu também posso, né? Tá bom, então. Vamos falar um pouquinho de uma ferramenta que eu acho fantástica para o nosso tempo, né? Que é essa questão mesmo das redes sociais, mas em relação à mídia do ministério. Nós temos aí o pessoal que coordena tudo lá. Mandar um abraço pro Jed, quem mais? Mandinha. A Mandinha também. Tá aqui também, né? Tá aqui. Cara, Mandinha essa galera arrasa demais, né? São bons. Nossa, essa galera cria um conteúdo muito top. Então fala aí como que a gente influencia essa galera e cria essa expectativa já na semana já, né? Uhum. Que a galera na quarta-feira já sabe que tem alguma coisa nova, alguma direção e já fica na expectativa pro sábado, né? Sim, a questão da mídia ela é muito importante. É muito importante não só para
as empresas e tudo mais, mas ela é importante para o ministério, porque é a mídia que passa ali a mensagem que você quer de um jeito mais rápido. Então, por exemplo, um folder, um vídeo, um highlight, alguma coisa ali, ele passa e alcança essa mensagem mais rápido do que você alcançaria, por exemplo, se fosse fazer um panfletinho, um negócio, alguma coisa assim. Então, a mensagem ali é mais rápida. E a galera da mídia da Atmosfera Jovem, ela é muito dinâmica nesse sentido e muito produtiva, né? Então, nós temos ali o GED, que ele ajeita toda essa galera da questão das fotos, da organização do culto, registra os cultos pra gente, tá ali bastante. Nem vou falar os nomes aqui para mim não me comprometer, mas o GED encabeça toda essa parte. E nós temos a parte também da transmissão, que daí já é com a Amandinha Mel. E aí, se o pessoal quiser saber por que a Amandinha Mel, aí tem que ser um outro podcast que eu vou explicar o porquê. Oh, meu Deus, não pode ser agora. É tática, gente. Deixa explicar. A expectativa, entendeu? Aí é a parte da Amandinha, que ela ajeita pra gente toda a parte da transmissão. Então, é lá que ela manda a transmissão pro YouTube, que passa as informações dos nossos cultos, nossos encontros. Então, é transmitido tudo pelo YouTube para alcançar essas pessoas que não conseguem nos ver, né? É aí também que as outras igrejas conseguem ver o que acontece no culto, eles ficam interessados nos temas, naquilo que a gente projeta como ministério e tudo mais, e começa a se identificar com a gente. Legal. Então, a mídia, na verdade, eu costumo dizer que ela é um catfish. Então, você joga uma isca para você pescar alguma coisa. Então, você pega ali e joga uma isca, que é a mídia. Então, para prender... Porque nós temos, por exemplo, vários cartazes, vamos dizer assim, para o pessoal entender, que chamam muita atenção, né? Que nem esse do Batalha Espiritual mesmo, é um que nós estamos fazendo aqui, que tem uma espada que dá para virar, sei lá, um quadro, virar, sei lá, alguma coisa assim, né? E isso é tudo a ideia da mídia. É a mídia que trabalha com isso. Então, os registros que a gente tem, tudo isso é o trabalho da mídia. E ela funciona muito bem nesse sentido. Que ela é um catfish de pegar as pessoas ali. E é importantíssimo, é imprescindível. E é isso que eu ia comentar, né? O quão importante é você ter um material de qualidade, porque a própria galera, né? Eles divulgam. Eles se comprometem em divulgar e tal, porque as fotos realmente ficam bonitas, ficam show de bola, sempre tá aparecendo lá. E realmente isso é um meio de chamar a atenção da galera muito grande. E o mais importante da mídia é a sensibilidade que eles têm que ter. Porque a gente trabalha assim, até muitas vezes é profético. Porque o pessoal da mídia consegue transmitir em imagem a mensagem que a gente vai falar em palavras. E isso é importantíssimo. Então, muitas vezes aconteceu de não ser eu que vou ministrar a palavra, ser uma outra pessoa, e eles conseguirem traduzir completamente até, tipo, as cores, quando era uma mulher que ia ministrar, entendeu? Porque todos esses detalhes, para a mídia, ela é importante. Exato. Todos esses detalhes são importantes. Então, conseguir traduzir isso e trazer isso. Então, o pessoal da mídia, eles têm que estar muito ligados espiritualmente também. Então, não é porque eu sou da mídia que eu não tenho que buscar a Deus, eu não tenho... Então, a galera que está assistindo, que gosta disso, gosta de trabalhar com arte, gosta de trabalhar na transmissão, não é por isso. Porque, por exemplo, a pessoa que vai estar lá com a câmera de mão e tal, ela tem que estar com a sensibilidade em registrar aquele momento. Exato. Em saber qual é o corte certo, entendeu? Porque, às vezes, está lá uma pessoa entregando o mensageiro mesmo, está entregando ali uma mensagem, uma palavra profética. Se ela não focar em mim, focar lá no baterista, não vai adiantar nada, entendeu? Então, assim, ele tem que ter a sensibilidade, ele tem que estar espiritualmente ligado ali. Senão, a gente não consegue transmitir a mensagem. A essência, né, do que está acontecendo. Ali. Senão, vai ser só barulho, vai ser só movimento. E, graças a Deus, nós não temos isso na atmosfera. Graças a Deus, Deus nos cobre com o teu sangue dele. Amém. E nos limpa de todo esse negócio aí. A gente tem a galera que é empenhada, que busca. Demais, né? E a gente vai crescer cada dia mais. Exato. Isso aí. A mídia vai ser louca ainda. E por que a gente fala isso, né? Exatamente por isso. Porque para que as pessoas se despertem para isso, né? O quanto isso é importante pra gente, o quanto, como você disse, isso chama a atenção da galera que vai lá no Instagram do Atmosfera Jovem e acha massa o formato, acha interessante a forma com que isso é divulgado, né? Eu gosto muito de olhar detalhes assim
das reações mesmo das pessoas. Então, elas estão, como você disse, sempre elas estão com um sorriso no rosto, com uma expressão comunicativa, como se fosse, nossa, tu é bem-vinda aqui, né? Você vai ser acolhida aqui. Isso é algo, assim, fantástico. E a gente fala sobre isso para que todo mundo se desperte, porque é uma ferramenta que está aí e é necessário. Essencial. É essencial para o momento que a gente está vivendo, para o momento que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, né, uma arte assim que pode olhar e falar assim, poxa, o ATM Night Show, mas tem tudo a ver, entendeu? Tem tudo a ver com a proposta que a gente tem tudo a ver com o programa que a gente faz, que a gente pretende fazer, ainda mais. Esse aqui é só o começo, entendeu? Nós vamos chegar a ter um auditório enorme, entendeu? Nós vamos chegar a esse momento. Então, nós vamos sair daqui uns dias de uma mesa só assim e vamos chegar num momento de entrevista mesmo, de colocar o microfone, a galera falar e tudo mais. Então, em breve, isso vai acontecer. Então, tudo que a gente faz é profético. Não pode ser pensar só aqui. Eu volto a lembrar, né, que no começo, que a igreja adquiriu a TV, você brincava isso, né? Falei, não, nós vamos ter um programa. Não era nem líder de nada. Nada. E ele falava, não, nós vamos ter um programa, eu vou entrevistar todo mundo, fazer isso que nem o Danilo Gentili e tal. E olha aí, gente, tá acontecendo. Estamos chegando lá, entendeu? Muito bacana isso. Eu acho que isso é importante, a gente se preparar, né? A gente olhar as tendências e não negligenciar, porque a galera jovem é como você disse, já passou do tempo da gincana, já fomos esse tempo aí. Né? Precisamos nos atualizar, entender as demandas, as necessidades, não só na parte espiritual, porque às vezes isso acontece, né? Sim. A gente foca muito na parte espiritual e acaba negligenciando um contexto de organização, de staff, de divulgação, e acaba pecando em algumas coisas. Até, na verdade, né? até a questão da comunhão, de estar no retiro e tudo mais, que a gente está ansioso para isso. Entende? Nós estamos nos preparando para esse momento. Ainda por conta da pandemia, nós não podemos. Mas a gente não vê a hora de pular numa piscina, de trocar o... É que você não gosta, né? Que você não... É só ficar de pé, tá? Não afoga, é só de pezinho. Não. Ela me matou. Não afoga. Mas assim, a gente tá louco para ir jogar uma bola. Não, pode voar. Isso tem que cortar. Mas assim, vai pro ar. E a gente tá ansioso para chegar o tempo que a gente vai para jogar um vôlei, né? Que vocês jogam lá, que 3 cortes, tudo mais, fica o dia inteiro brincando lá no sol. Queima tudo. O pessoal tá louco para jogar uma sinuca, jogar um play e tal, comer uma carne boa. Então, nós vamos chegar nesse tempo aí. Acredito que em novembro aí nós vamos estar nessa vibe aí já, Amém. Se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus. Vai dar, gente. Alimentando tudo. Tudo, né? Vamos falar um pouquinho do sistema de ensino do Atmosfera Jovem para a galera que nos acompanha aí. Tem um ministério, né? Sim. Nós temos o Ministério de Ensino que nós estamos ativando ele aos pouquinhos e já foi ativado com o Hub. Então, com o Hub, que é o nosso processo de integração, que a gente integra novos membros. E nesse primeiro Hub já foi surpreendente, porque nós tivemos mais de 30 pessoas, Rubinete? 35 pessoas já se integrando ao Ministério. Legal. Então, é muita gente. E isso é importante destacar também, que durante todo o processo que nós sofremos de pandemia, o Ministério nunca diminuiu. Ele sempre cresceu. Sempre cresceu. Glória a Deus por isso, sempre cresceu. E aí nós temos esse Ministério de Integração e também agora nós abrimos, que é o discipulado. Então nós começamos a semana passada, né? Não sei o programa quando vai, mas a gente começou a semana passada o Ministério de Discipulado. E aí nós estamos seguindo com isso para o quê? Nós queremos fazer um grande batismo no culto do ATM. Gente, isso eu tô numa expectativa muito grande. Eu tô numa expectativa muito grande sobre isso. Sim. Então, nós queremos, por exemplo, lá... Por quê? Por que isso, Michel, de fazer? Sabe por quê? Nós temos que entender, Laine, que a igreja é uma comunidade de fé. É uma comunidade de fé. Então, quem que eu quero que participe daquele dia do meu batismo, do tempo que eu passei ali? Quem? Os meus amigos. A minha comunidade de fé o Atmosfera Jovem é a comunidade de fé deles ali. Nós somos um braço da IBR, mas a Atmosfera Jovem é a comunidade de fé deles. É ali que eles estão ouvindo, muitas vezes, problemas uns dos outros, estão sendo ministrados uns aos outros com problemas. No último sábado mesmo, nós tivemos um momento ali que nós liberamos salmos uns para os outros. Fantástico. Entendeu? Isso.
É ali que nós estamos orando um pelos outros. Então, é ali que a gente está liberando palavra. Então, por que não nós batizarmos ali, né? E o que a gente precisa para batizar? Água. Só isso. Só água. Mais nada. Entendeu? Então, a gente precisa de um lugar para represar a água, que já pensei em tudo. Já tá tudo aqui dentro da minha cabeça. Imagino que entendeu? Sim. E o staff, os organizadores que lute, né? Se vira, tá ali. Então, o que a gente precisa? Um lugar para batizar. Então, nós vamos discipular essa galera. Estamos discipulando ela fortemente, acompanhando eles. Vamos discipular todo o tempo. Já conversei com os pastores responsáveis já sobre esse assunto. Legal. E aí vai chegar o momento de batizar. E a gente quer fazer um batismo louco, lá no culto da Atmosfera, no culto. Então, vão trazer a família vai estar ali. Nós vamos, antes do batismo, vamos fazer uma entrevista. Então, ele vai contar a história dele, a gente vai escrever um testemunho. Massa. Então, enquanto ele estiver ali na água, ali numa caixa d'água, numa piscina, seja lá o que for, para ser batizado, vai estar falando sobre o testemunho dele. Então, como ele chegou na igreja, como ele conheceu a igreja, como que aconteceu, como ele conheceu a Cristo, que mudanças aconteceram na vida dela. Por quê? Os familiares que eles vão trazer já vão estar ouvindo a palavra de Deus através do testemunho deles. Amém. E a hora que eles mergulharem e levantarem naquele novo nascimento, simbolizando um novo nascimento, vai estar tocando a música que impactou a vida delas. Caramba. Então, cara, pá, vai ser uma Essa festa, não uma coisa sabia. loucura. Aí, galera, vamos ter que lutar. Do Ministério do Louvor, tipo Que assim, se luxo. batizar 30 pessoas. Meu São Deus. 30 músicas diferentes e ninguém escolher. Meu Deus, socorro. Se vira, estão aqui para trabalhar mesmo, vamos lá. Misericórdia, Jesus. São 30 músicas diferentes. Ok. É isso aí, já fica já na escala já. Meu Deus. Nós estamos já com 6. Uau. Então, 6 pessoas prontas aí que estão sendo direcionadas para o batismo. Então, já vão ser 6 músicas diferentes se a pessoa escolher música diferente, né? Certo. Agora, se for bênção de Deus que seja a mesma música, vai Amém, ser Jesus, melhor, direcione né? todas as coisas. Mas se for 6, vão ser 6 muito diferentes. Eu acho que levantar, cara, o cara vai estar ouvindo a música dele. Então, Caramba, que legal. então aquilo, Lane, tem que ser um marco, sabe por quê? Porque o dia que ele inventar de se afastar, ele vai lembrar disso. Uau. Ele vai falar assim, poxa, cara, eu me batizei. Assumi um compromisso diante da congregação. Diante da família. Exato, da minha família e tudo mais. Sim. E assim, e não é, em nome de Jesus, não é desprezando tudo que já foi feito. Não. É avançando. Sim. Entendeu? Avançando. Tudo que já foi feito é válido. É válido e muito válido. Entendeu? Só que nós queremos avançar um pouquinho nessa questão do Atmosfera Jovem. Que legal. Porque a galera nossa ali e tudo mais, você imagina só. Aí acabou o batismo ali, nós jogamos água na igreja, lava tudo a igreja. Já o pessoal da limpeza já vai ficar feliz, porque a gente já vai lavar a igreja, deixar limpinha, para no domingo de manhã ser recebido para Santa Ceia e tudo mais. Vai ser top demais, filho. Nossa, me deixou empolgada aqui, gente. Não Que vejo legal. a hora que isso aconteça. 30 músicas, né? Tá bom. Vamos Se lá, tiver vamos profetizar, né? Se for 100, vai ser 100. Se for Meu 200, Deus. vai ser 200. Tá bom, então. Isso aí. Mas isso é interessante, né? Você comentar e falar, porque tudo isso constrói uma identidade, né? E é como isso faz a galera se sentir parte, né? Então, esse processo de integração, a forma com que é recebido, tipo assim, a galera já sai mesmo, não, eu sou dessa turma aqui, eu quero servir, É a questão eu de, quero sabe, trabalhar. pertencimento, você pertencer a um lugar, né? Exato. Que nem a gente fez na última vez que a gente recebeu o Hub. Então, estourar aqueles negocinhos, deu trabalho para limpar? Deu. Entendeu? Deu dificuldade? Deu. Não fui eu, mas tudo Deu bem, trabalho graças a pra Deus. tirar do cabelo? Deu também. Deu, os cabelos aí que entrou os bagulhos. Então, até hoje tem gente tirando o bagulhozinho do cabelo Não, ou exagerado, da até igreja em hoje algum lugar, mesmo, né? Hoje é exagero, né? Mas assim, mas aquilo lá marcou. Muito. Entendeu? Ah, estourou um negócio, poxa, mano, que legal pra mim. Eles não esperavam isso, né? Então aquilo lá marca. No batismo vamos ter algo diferente. Vai ser outro tipo de bagulho. Então, Deus vai direcionando aí, vai ser top demais. Amém. Show de bola. É isso aí. Quero falar com você, né? Sair um pouquinho aqui dos temas do Atmosfera e perguntar pra você, na verdade, pra você dividir sua experiência com a galera. Como foi a primeira vez você pregar pra Igreja Batista Renovada na sede? Caramba, velho. Ficou nervoso? Não, Dormiu? Quase morri. Dormiu à noite? Foi interessante a história, né? Porque, assim, apesar de tudo que estava acontecendo, né? Com a API e tudo mais ali naquele momento,
eu me senti muito, assim, privilegiado. Vou usar as palavras da Rebeca Carvalho aqui, que falou 300 vezes privilegiado. Ainda o pessoal não assistiu o pessoal ainda não assistiu a mas você entrevista. postou no Stories, né? Vai ver. O pessoal já sabe. Mas ainda Beleza. mais com quantos seguidores, Rebeca? 859 mil seguidores. Não, os seus. 1043. Oh, meu Deus, tá. Aí, o que aconteceu? Aí eu tava pregando na igreja. Eu tava pregando pro Ministério de Jovens. E aí eu vi que a pastora Rose me ligou. E ela mandou mensagem primeiro. E eu tava pregando com o celular, não tava no modo avião. E eu vi que ela mandou mensagem. Precisamos falar com você. Nossa, no meio da mensagem. No meio da massa. mensagem. Mano do céu. Ai, cadê Aquilo lá perna já nessa começou hora? a escorrer o suor aqui. Eu falei assim, pronto. O que eu falei nessa mensagem aqui que deu errado? Então, né? Deu ruim, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, eu preciso terminar isso aqui o mais rápido possível, porque eu fiquei ansioso, né? E a mensagem da pastora Rose não é, né, qualquer coisa. Então, falei assim, alguma coisa eu fiz de errado aqui. E aí eu peguei, terminei a mensagem e tal, fui lá no fundo e liguei, ela não me atendeu. Aí eu fiquei desesperado. Eu esperei um pouquinho, ela me ligou. A hora que ela me ligou, ela falou, tudo bem, Michel, tudo bem, tal. O apóstolo quer falar com você. Eu falei, pronto. Né? É a carta, né? E eu preciso ver um lugar pra mim ir, né? Preciso ir pra um lugar, algum lugar. E aí foi o convite, mano. E aí, cara, eu tremia feito uma vara verde, né? Porque é muita responsabilidade. Muita responsabilidade pelo evangelho e pelo apóstolo, né? O cara prega demais. E aí, como que você vai ministrar uma igreja que tá num nível assim? Aí você chega com a sua palavrinha assim, né? Verdade. Não dá, né? A igreja já está acostumada à pegada do AP e tudo mais, e aquela palavra forte, viva, que ele é acostumado a trazer. E eu falei assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas, assim, isso é uma promessa de Deus, né? Então, a gente não pode fugir disso. Então, mesmo que a tua vontade seja, apesar que eu não senti vontade de dizer não. Eu senti vontade sempre de falar sim, né? Então, eu peguei e falei sim, tá, e vamos. E aí fui. Com medo mesmo, entendeu? E aí fui fazer o que tinha que ser feito. E foi uma experiência incrível, pela primeira coisa, pela recepção da igreja. Porque a hora que os irmãos me chamaram, eu vi que a igreja se alegrou comigo. Nossa, a galera fez Entendeu? um barulhinho lá. Então, tipo assim, eu vi a minha galera, eu vi ali a minha igreja, entendeu? A igreja estava comigo ali naquele momento. Então, eu vi a alegria do povo de Deus em estar comigo. Então, isso já quebrou todos os medos que eu tinha, todo o receio que eu tinha. A hora que me chamaram para ir, quando eu subi e eu vi os irmãos alegres, eu olhei para o rosto deles e eles alegres, com os olhos felizes, olhando para mim assim. Explica a mesma história aí. Mas aplaudindo ao Senhor e gritando, eu falei assim, mano, eu tô no lugar certo, né? E Deus vai ministrar aqui. E todas as vezes foi assim. Não, eu fico pensando na sensação que é isso, né? Porque, tipo assim, a gente faz ali o tempo do louvor, 20, 25 minutos, você já sai morrendo ali. Imagina, você tem que falar mais de uma hora. Mais de uma hora. Se bem que ele fala bastante também, isso não é problema, Entendi. né? Falar bastante. Não sei se elogio ou se é Não, crítica. é um elogio. Ah, entendi, obrigado. Então, assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu agradeço mesmo a Deus. Fui privilegiado de estar ali. E, cara, foi demais. Foi demais mesmo. Agradeço a confiança do apóstolo mais uma vez. Apóstolo, pastora Rose, pela confiança de sempre. E espero que esteja à altura de vocês sempre. Que Deus possa abençoar. E pode contar comigo todo dia. De domingo a domingo nós estamos ali. Claro. Então, assim, foi maravilhoso. E foi assim, o mais incrível foi isso. E depois os testemunhos que isso foi alcançando, né? Então, tem mensagens que eu preguei ali que até hoje eu recebo testemunho de pessoas que assistiram depois na TV, que foram alcançados pela TV, que foram alcançados pelo YouTube. E o poder de projeção do reino de Deus que isso tem, que a gente nem faz ideia, não faz, entendeu? Né? Que a gente, por exemplo, cartas que eu recebi uma carta mesmo acho que foi da última mensagem que eu preguei, foi a penúltima, não me lembro. Mas sobre o poder do sangue de Jesus, que foi uma mensagem marcante, né? entendeu? Que foi um devocional. Exato, eu lembro. Entendeu? Essa mensagem surgiu um devocional. Foi na F5? E, cara, já me arrepiou tudo aqui. Meu Meu Deus.
Foi no F5? Foi no F5. Foi. E foi no F5 dos 21 dias. Nossa, é verdade. E Deus falou assim pra mim assim, ó, aonde você for, essa mensagem, ela precisa ser pregada. E tipo assim, nasceu num devocional. Numa coisa simples. Nasceu dali. E aquilo impactou muitas vidas, muitas vidas. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas por uma mensagem simples, que é o poder do sangue de Jesus. Exato. Mais nada que isso. E eu recebi uma carta da igreja, uma igreja que é estabelecida lá na CCM, que é como é CCM, eu não sei como que é a sigla, Também não sei. Casa de Custódia de Maringá. Casa de Custódia. E aí eles mandaram uma carta para mim que o líder, ou seja, o pastor deles lá, ele estava pensando em desanimar porque era muita exigência deles ali, muito difícil. Ele liderava ali 60 presos que estavam na comunidade dele de fé, e ele liderava essas pessoas, e ele falou para mim que era muito difícil, era complicado e tudo mais. E assistindo essa mensagem, dos tópicos ali era que o poder do sangue de Jesus, ele libertava, salvava, curava, mas o poder do sangue de Jesus renovava as forças das pessoas. E com isso ele se sentiu renovado, e ele parou de pensar em desistir e prosseguiu a caminhada em alcançar mais pessoas. Uau. Então alcançamos os presídios, né? Pessoas no hospital, pessoas ali mesmo que estavam ali na... Então, até hoje eu recebo testemunhos dessa mensagem, né? Que está espalhada por aí. Então, foi assim, foi demais, foi top. Já acalmou, agora tá tranquilo. Você é convidado, tudo bem. Ah, não. Eu fico muito nervoso ainda, mas... Você acha que tem que, tipo assim, é uma pressão diferente? Vamos colocar assim, pregar no ATM, pregar na igreja? Não é diferente. Não, é a mesma pressão. É a mesma pressão. Embora seja um ambiente que eu esteja mais acostumado, sabe por quê, Elaine? Porque a gente tem que mudar também o jeito de construir a mensagem, o jeito de falar. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ver... Teve uma mensagem mesmo, que é o Cemitério Bendito. Eu preguei na Atmosfera A arte Jovem. também foi uma... Nossa, o pastor assustou. Apareceu Vazou a arte, ele ficou assustado. Meu Deus! Ele assustou. O Cemitério Bendito mesmo foi uma mensagem que eu preguei na Atmosfera e preguei na igreja. A mesma mensagem. E na Atmosfera eu preguei de um jeito e na igreja eu preguei de outro. Porque são linguagens diferentes, entendeu? Só que para mim isso acrescenta demais. Entendeu? É um desafio, né? É um desafio. Até porque tem muita gente que vai na igreja que assiste as lives do ATM, por exemplo. Mensagem repetida. E tipo assim, na verdade mas, né, a Bíblia tá aí, a essência tá aí, né? Há anos, né? Então, tipo assim, eu tenho que usar linguagem diferente. Então, para mim é um desafio muito grande. E, cara, é maravilhoso. É maravilhoso esse desafio, né? Nem pregar na terça-feira. É maravilhoso. Que é outra vibe. É uma linguagem que você gosta também, né? É uma linguagem que eu gosto também. Quer dizer, eu gosto de... Eu gosto de pregar, pronto. Gosto. Definida assim, né? Sim. Tá bom, então. Muito legal você dividir aí essa experiência com a gente. Vamos falar um pouquinho, que você também deixou aberto no programa passado. Conta aí uma experiência que o Miguelzinho foi um pastor ou um canal de Deus, brincando, né? Como você gosta de falar, para sua vida, e divide aí. Que ele deixou em aberto lá no programa passado, né? Bem, cara, o Miguelzinho, ele é doido, né? É uma criança. É uma criança que é tipo bagunceira mesmo, que é tipo, não é filho de pastor. Filho de pastor tem que ser bagunceiro, senão tá com defeito de fabricação, né? Então, ele é bagunceiro, só que ele tem assim umas vibes, assim, umas palavras assim muito maluca, sabe? Então, em momentos muito difíceis da minha vida, ele sempre vem com uma palavra de Deus, pra mim, assim, do nada, entendeu? Do nada. E ele não sei de onde que ele tira essas sacadas, assim, mas, por exemplo, quando eu perdi o meu pai e tudo mais, e ele me vê, às vezes, chorando e tal, ele sempre fala assim, ele chega em mim, me abraça e fala assim, pai, você quer uma oração? Oh, meu Deus. E ele pega e ora por mim, e ele fala assim, olha, eu sei que você tá triste porque o seu pai morreu, mas lembra que ele tá sempre dentro do seu coração.
E aí aquilo acalma, aquilo dá uma sossegada, assim, poxa, é verdade, são coisas que você esquece, né? São coisas que você esquece. E, engraçado ele, por exemplo, ele falar, quando ele se refere, ele fala assim, não, eu sou filho de pastor. Isso é importante, por quê? Porque isso não traz vergonha para ele. Entendeu? Ser filho de um pastor não é vergonha para ele. Alguns filhos de pastor teria a aversão a falar isso. Ele não. Ele fala, eu sou filho de pastor. Entendeu? Eu sou filho de pastor. Muito prazer. E ai de quem falar contra esse pastor. Se falar contra... Fica muito bravo. Aí cutucou, ele fica bravo, né? Então, são coisas assim, que ele vem e fala. E tem diversas vezes que, às vezes, ele entra no escritório e vem orar por mim. Ele vem orar, ele fala, papai está angustiado, papai... Tem algumas situações específicas, assim... Por exemplo, que ele entra e aí ele me vê orando e tal, e ele senta e fica lá sentadinho, quietinho, e esperando, da hora que termina ele vem e me abraça. Então tem várias situações nesse sentido. Coisas que vão acontecendo durante a semana, às vezes ele pega, vem e fala pra mim alguma palavra a respeito disso. E vai. E ele é bem estranho, assim, nesse aspecto, né? E é uma coisa que Deus, assim, sempre deixou bem claro no meu coração quando o Miguel nasceu, foi que ele não ia ficar muito tempo, assim, debaixo da nossa tutela. E até ele é um cara muito desprendido. Então, às vezes, ele passa 2 dias fora de casa, com a avó, com os amiguinhos, e ele nem se lembra da gente, entendeu? E ele fica. Então, eu acredito que existe ali um aspecto missionário muito grande na parte de Deus na vida dele, né? E eu acredito que rapidamente ele vai para a missão. O que fazer? Não sei. O que ele vai fazer? Não tenho a mínima ideia. Mas que a gente vai ficar pertinho dele, assim, por pouco tempo, é pouco tempo. Entendo. Por isso que a gente aproveita bastante. Bastante, né? E acho que abordando esses temas e tal, é importante para reforçar, né? A responsabilidade que é você dar testemunho mesmo de quem você é, né? Como você disse, poxa, ele gosta de falar, meu pai é pastor. Até por isso eu quis perguntar isso. Porque acho que isso testifica muito de quem você é e de quem você está tentando passar como referência para ele, né? Como você disse, não é algo assim, difícil para ele lidar. Não, ele assimila muito bem, não, porque eu sei que é meu pai mesmo, né? E assim, ele sente que a igreja é a casa dele. Então, ele se sente em casa tudo, até demais, né? Então, ele fala que ele é filho do pastor, então ele pode andar em todo lugar e tudo mais. Então, tipo assim, ele se sente em casa. Então, isso para mim, assim, é muito importante. Porque você acaba entendendo de que você está criando no caminho correto, né? Então, você está caminhando com ele e vivendo no caminho correto. Até no último final de semana, ele fez uma arte, né? E aí, a gente, como filho de pastor, né? E a gente chegou em casa e nós fomos conversar. Aí nós fomos pro escritório conversar e tudo mais. E aí uma coisa que me barrou foi que eu peguei e falei assim, ele tinha feito uma arte, uma coisa feia, eu pontuei com ele e eu perguntei para ele, falei assim, você vê o papai fazendo isso? E ele olhou para mim e falou assim, não, eu só vejo o papai orando e lendo a Bíblia. Chorando. Então, tipo assim, eu não sei se ele usou uma tática para mim não bater, entendeu? Pode ser, né? Desperteza. Querendo, tipo, né, honrar o pai dele ali. Mas eu falei assim, poxa, cara, que legal isso. Não para que seja a honra, a glória, não tem nada a ver. Mas tem a ver com a questão de você começar a criar. Entendeu? Criar, andar com o filho no caminho que deve andar. Então, trazer ele, levar ele, ele conhecer como que é a rotina, entendeu? Da nossa vida. Então, isso é muito importante. Isso é pra galera que tá chegando aí com a gente, que já tem, né, criança pequena, como nós falamos, um público diversificado, famílias novas, né? É importante mesmo. Até porque eles são o futuro, né? Sim. Nós temos responsabilidade sobre isso também. Total. Vai ter corte do bloco? Vai. Até agora eu vou chamar agora... vamos chamar agora quem? A Priscila. Tá. Vamos chamar agora a Priscila Davanço com ATM News. Vai lá, Priscila. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui para passar para vocês tudo o que rola no ATM News. Olha só.
ATM na rádio às 14 horas, encontro do ATM às 19 horas, lá na Igreja Batista Renovada, fica na Mauá, 1008. E também, agora a nossa novidade, ATM Night Show, às 23 horas, lá no canal 10. É isso aí, minha gente. Estamos aqui no ATM Night Show Podcast. Lembrando vocês que estamos todos os sábados às 23 horas pela TV 10 e também por YouTube do Atmosfera Jovem. Não se esqueça aí de acessar aí e seguir a gente no Instagram, tá bom? Aumentar aí e também replicar esse vídeo aí para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Eu tô batendo um papo aqui comigo mesmo, entendeu? Com a Elaine aqui. A gente tá conversando um pouquinho sobre o ministério, sobre as coisas. E, Elaine, segue aí o jogo. Então tá bom, vamos pro último bloco, né? Sim. 10 minutos, vamos gravar? Não. Acho que 20 dá, zero. Meu Deus, 20, é o que ele quer falar, né? Então tá bom, vamos perguntar, vamos expor o líder aqui, né? Ixi. É, o que tem que, né, Tá acontecendo? humilhar um pouquinho. Não, humilhar Entendi. não, né? Oh, meu Deus, eu falei isso. Não, pode humilhar, porque os humilhados serão exaltados, né? Então Não tá tem bom, problema. então. Quero saber de você, pode ser no contexto ministerial e tal, ou ali na igreja, servindo ali, passou por uma situação muito vergonhosa que você falou assim, nossa, que mica eu passei. Se bem que você não tem vergonha de nada, né? Não, não tenho. Mas, tipo assim, não passou nenhum estreito, assim, nesse sentido e tal. Sempre foi o que você, tipo, não aconteceu nada de estranho. Não. Cara, eu me adapto muito fácil às coisas, né? Gente, Então, tipo assim, por exemplo, se eu cair, eu vou rolar, eu vou rir, vou levantar e vou tirar sarro de mim. Entendeu? Então eu não tenho eu muito tento assim. ser assim, eu não consigo. Não, eu tô de boa com isso aí. Se eu cair, enfim... Agora, existem muitas coisas. Por exemplo, eu erro a letra todo dia, entendeu? Todo dia que eu cantar, eu vou errar a letra. Ai, semana passada, eu não lembro, ele falou uma palavra muito errada. Eu falei, Rebeca, que vergonha. Então, tipo assim, isso é normal, né? Eu nem me abalo com essas coisas, não. Mas, assim, um fato mesmo de vergonha, assim, eu acho que nunca. Eu lembro, assim, mas fora da igreja, que uma vez eu peguei e fiz xixi nas calças. Gente. Mas, tipo assim, a gente tava muito apurado, assim, com agendas. E não deu tempo mesmo de ir no banheiro, mas isso faz muito tempo já. E aí eu não consegui ir no banheiro e não resisti. Perdi a Teve batalha. que cantar. E aí... Tinha que cantar? O bom é que Meu Deus. cantei mijado. triste, O né? importante é que, assim, como tava frio, aí com a blusa eu consegui dar uma... Vai disfarçada, com né? uma blusa de tinta. E eu tava com uma calça clara ainda. Nossa, O que piorou a que situação. micagem, né? Se não me engano, foi lá na chácara da igreja Só o Senhor é Deus. Meu Deus. Tava bem apertado, assim, não tinha como no banheiro, a gente tava com a agenda no dia e não tinha como e daí vazou mesmo. Mas eu nem liguei, nem pra mim. E se alguém me perguntasse, falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, mijei. Foi. De boa, tranquilo, não tem... Eu acho engraçado que, tipo assim, ele ia ministrar do nada, ele chegava assim, ai, mano, tô com a dor de barriga. Isso mesmo. Ai, meu Deus, como assim, pessoal? Ah, tudo bem, Porque assim, nada se não. acontecer alguma coisa, a pessoa já sabe. Ah, entendi. Entendeu? Era Já um sabe. anúncio, É entendeu? um anúncio, pra pessoa ficar alerta, né? Ah, entendi. Ok. Então tá bom, né? A pessoa que não tá nem aí com nada, aconteceu, tá de tudo boa, bem. sou tranquilo. Satisfeito com seus talentos, gostaria de ter sei lá, fazer algo diferente, tocar algum instrumento diferente. O que você já tocou? Eu gostaria de tocar um instrumento, violão eu gostaria de tocar. Porque o que me atrapalha no violão é só as cordas mesmo. Se tirasse as cordas, pra mim ficar mais fácil. Perfeito. Mas você sabe que já tem algumas coisas nesse sentido aí, né? Você Olha lá naquele site lá de música, vai aparecer um monte de instrumento então lá tem que que ver você isso não aí. faz nenhum esforço. Mas eu gostaria de tocar violão, assim, por conta dos meus devocionais e tal. Eu toco teclado, mas eu não tenho teclado em casa, então não tem como desenvolver, né? Não tem como desenvolver. Não fica naquilo lá Mas mesmo que eu tocava sei. só pra você ou tocava mesmo na igreja? Eu já ministrei sozinho, eu e teclado só. Sério? Já, Legal. algumas vezes. Muitas vezes, né, Ju? Muitas vezes. A gente pegou e saía, colocava o teclado na motinha, tá, transversado assim, pedestal. Nas células? E ia nas células, ia fazer. Ia ministrar só teclado e voz. Fiz muito, mas muito isso.
E agora não faz mais porque não precisa, graças a Deus, né? Entendi. Então tem ali alguém que faça. Mas eu gostaria de tocar violão por conta das devocionais, assim, gostaria de fazer mais completo, né? Mas, né, Deus não me deu esse talento, não. Eu tenho dificuldade com as cordas. Entendi. Vamos tentar providenciar alguma coisa sem corda para Sim, ele por tocar. gentileza. Alguma estrutura ou lugar que deseja conhecer, no aspecto de igreja mesmo. Muitas. Muitas. O Google não está sendo suficiente Não, mais. eu começo aqui. O que tá acontecendo, gente? Hã? Ah, vocês estão brincando na hora da entrevista. Aí se as duas puderem não vir, tá? Nas próximas vezes, ajuda. Existem muitas igrejas que eu quero conhecer. Uma delas, próxima da gente, é a INA. Então, a Igreja Nova Aliança de Londrina. Então, Massa. uma é dessa. Inclusive, o Drops vai estar por aqui por esses dias. Sério? Quem sabe a gente conversa. O Drops vai estar por aqui. Quem Ó. sabe a gente traz eles para conversar. Ó. Meu filho, eu consegui a Rebeca Carvalho, certo? Você conseguiu, né? Entendi. O Drops vai estar por aqui e tal. E, enfim, a INA. Então, é uma igreja que eu gostaria de conhecer. Aqui aqui em Maringá eu conheço quase todo mundo já. Mas eu gostaria de conhecer também Batista da Lagoinha, que é um sonho de criança, de adolescente, né? Porque a gente, desde o primeiro CD, né? Desde o CD 0, do Diante do Trono, até o último, a gente acompanha. Sim. Né? Então, seria um sonho entrar lá e História, ver, né? História, aquele aquela lugar, meu história, Deus. saber do púlpito ali e tal, seria, assim, marcante. Então, espero em setembro, novembro, né? Em novembro conhecer, vamos ver se a gente consegue conhecer em novembro. Tomara, né? A Vamos Batista da ver. Lagoinha. E conhecer, é claro, Linkude, conhecer Betel, conhecer Elevation. Esse eu já não prospecto, porque eu tô com medo de ir ali em Não. BH com o avião, meu Deus do Nós céu. vamos, se Deus quiser. O AP vai com a gente. O AP já fica agendado aí. Tá convocado para ir com a gente conhecer Massa. Linkude, conhecer a INA também, por que não? Fazer uma ponte ali, conhecer a Igreja Nova Aliança. Eu acho que o senhor ia gostar pra caramba. E a estrutura. Pra você ter uma te chama a ideia. atenção lá? Cara, é a organização da INA. Fantástico. É demais. Pra você ter uma ideia, tem esse vídeo no YouTube, só pra galera estar orientada aqui. Mas você ter uma ideia, eles são tão preocupados, isso deve servir de referência para nós, que lá tem atrás da igreja tem uma central de distribuição elétrica. Todas as tomadas e tudo mais são de cores diferentes e eles têm na parede uma placa dizendo o que é o que e o que que faz. E aí o cara perguntou pro rapaz, falou assim, por que vocês fazem desse jeito? Por que vocês têm uma placa e vocês colocam cada coisa de uma cor e tudo mais? Porque ele falou assim, daí ele olhou pro cara e disse assim, porque nós estamos preocupados com as próximas gerações. Quando a gente for e vir uma geração nova, já está tudo pronto. Ela vai chegar aqui e ver, e eles não precisam construir, mas só precisam dar continuidade. Olha Nossa, só, que mano. lição, hein, Que gente? coisa louca. E lição do quê? De uma tomada elétrica, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa aprender, que a gente ainda não sabe, nós, Atmosfera Jovem, ainda não temos completamente noção, e que Deus vai nos ensinando através dessas igrejas. Sim. Porque a gente não pode copiar aquilo que deu certo. Claro. Nós temos que copiar aquilo que deu certo, né? Que tem dado certo. Então, principalmente a organização dessas igrejas são maravilhosas. Nós somos organizados aqui, nós somos, mas nós buscamos a excelência. Exato. E nós vamos para a excelência. Exato. Nós queremos ser excelentes no serviço do Senhor. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Muito bacana. Vamos. Tomara que dê tudo certo, a gente Vai. conheça também a Lagoinha. Vamos conhecer. Deus Isso é quiser. importante, eu acho que isso é algo que a gente precisa realmente pensar e correr atrás, porque já é um tempo perdido, né? Porque, assim, hoje nós olhamos no contexto cultural, enfim, a gente entende que não é só a questão, enfim, da liturgia em si. Muita coisa pega dentro de um culto, de uma programação. Eu acho ali, assim, né? Lani, que as pessoas que vão à igreja, elas não fazem nem ideia do que se passa no bastidor da igreja para que o culto aconteça. Sim. Entendeu? Eu acho que elas não fazem nem noção de que horas que a gente precisa chegar,
para deixar as coisas prontas, que a estrutura, o cabeamento, durante a semana o que é feito para que o culto aconteça. Então as pessoas não têm noção disso. Ah, você está aqui reclamando? Não, eu estou glorificando a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de conhecermos os bastidores, Sim. de como é feito, o estacionamento, desde o cone que é colocado lá fora, até... Eu me sinto, de novo, privilegiado por isso. Entendeu? Eu sei desde o cone que se coloca lá na entrada e sei desde o altar. Entendeu? Como que funciona. Então, isso cara, é graça de Deus. Sim. E, tipo assim, as pessoas não têm nem noção do que precisa acontecer para que o culto aconteça. Então, não tem noção disso. Exato. Precisam ter noção? Não, não precisa. Mas a gente está só falando que existe um trabalho antes disso. Antes de qualquer culto, existe um trabalho. E como isso muda, né? Totalmente. Muda. A estrutura é como você falou, o ambiente, né? Ele precisa estar preparado ali para que a Sim. pessoa se sinta na liberdade de vir, de adorar. Eu vejo essa organização muito em relação aos nossos encontros lá, né? Que desce todas as coisas, Sim. a parte do instrumental. E como a gente percebeu a diferença de estar ali embaixo com a galera, né? Exato. Mas teve todo um investimento, Sim, tem toda uma situação. Precisou a gente abrir mão dali no começo de um retorno. Uma escolha. Um sacrifício, Sim. mas foi algo que foi gerado e deu muito certo. E a gente investiu recurso nisso e hoje... É totalmente diferente o fato, né? O culto em si, a liturgia em si é diferente só pelo fato de você estar ali... mais próximo das pessoas. Mais próximo. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana da gente perceber, né? Para estar mesmo mais próximo, para ter uma conexão, para que a coisa realmente seja intencional mesmo, Sim. do começo ao fim, as pessoas entendam. Ou, basicamente, a questão da cortina ali, que fez muita diferença. Sim, né? Trouxe total. A galera para perto. Mais para perto ainda. Muito isso legal. É uma coisa que a gente precisa falar aqui, Elaine, que não é uma coisa que nós queremos para o ATM. Nós queremos expandir isso para a igreja no geral. Entendeu? Tudo. Para todos os ministérios. Não é uma coisa que a gente sonha e a gente olha só para o nosso umbigo. Sim. Não. Nós queremos para a igreja em geral. Nós não sonhamos aqui só ATM. A gente sonha aqui BR também. Junto. Nós crescendo junto. Entendeu? Nós Porque estamos tá tudo começando. Conectado mesmo, isso, não tem claro, como, não tem como distinguir, não tem como separar, entendeu? Nós estamos dentro da igreja, nós somos uma coisa só, nós somos um embrião só, né? Nós temos uma liderança só. Então, o que acontece? O nosso desejo é que a gente alcance toda a igreja nesse aspecto, sabe? De cuidado, de zelo, de entender, de ministério, de realidade, entende? Então, por exemplo, na última entrevista mesmo, que nós tivemos aqui, que foi comigo e que contou um pouquinho sobre a minha história de chamado. Cara, eu atendi pessoas que se identificaram com isso. Então, até então, elas estavam assim, tá, eu tenho um chamado, eu faço o quê? Então, elas chegaram até mim e falaram assim, a hora que eu estava assistindo a entrevista, o Senhor falou, se aproxima desse rapaz. Se aproxima desse rapaz. Então, é o quê? É um peso? Para nós mas é Deus falando assim, agora vocês precisam ter um projeto para receber essas pessoas. Sim. Entendeu? Então, nós estamos pensando, orando e buscando, e o Senhor vai nos dar direção e nós vamos apresentar o apóstolo. Comentei que essa pessoa já pensou, cara, um dia, a gente passar uma tarde com AP, pegar e colocar ele na ponta da mesa, e a gente sentar aqui, tomar um café com ele da tarde, e ele contar toda a história pra gente, animar a nossa fé, nós como pastores auxiliares dele, entendeu? Animar a nossa fé, que nós estamos cuidando dos ministérios e tudo mais. Pô, seria show de bola. Então, são coisas simples e que a gente pode fazer. Sim. E nós vamos chegar lá, e nós vamos fazer em nome de Jesus. E é interessante, porque você olha e fala assim, é só um programa, ou é só uma entrevista, não, ou é só... E olha quantas pessoas são ativadas, né? Sim. Por um momento como esse, por uma troca que, como eu disse, uma coisa simples. Coisa simples. É só uma entrevista, né? Ou é só um compartilhar de uma história, de um testemunho, e não é isso, tá ativando outras pessoas, aproximando pessoas, né? Unindo propósitos. Então, isso é muito importante. Então, é muito importante falar aqui que a gente não está pensando atmosfera. Sempre quando a gente traz, desde o começo, Laine, desde o começo, todas as coisas que a gente traz de novidade para a atmosfera jovem, a gente pensa em igreja. A gente não pensa em ATM. Tem que começar em algum lugar. Então, começa no ATM. Porém, nós pensamos no macro, que é atingir a igreja toda. Entendeu? A igreja toda. Por exemplo, a igreja das crianças.
entendeu? As crianças é uma preocupação da atmosfera jovem também, Com certeza. entendeu? É uma preocupação da igreja, porque eles são o futuro. Eles são. Nós temos que cuidar da cabecinha deles. Aonde mais o inimigo hoje tem afetado e tem se direcionado as armas é no coração das crianças. Sim. Se você pega ali o YouTube e parar para assistir o YouTube, cara, tem pessoas... Eu vi mesmo um vídeo hoje na parte da tarde de uma pessoa, um casal, passeando com a mãe como se a mãe fosse um cachorro. Nossa, Dentro do shopping. eu cheguei a ver isso. As crianças olham isso e falam assim, poxa, isso é legal. E nós, o que estamos fazendo em relação a isso? Com essas crianças? Estamos fazendo o quê? Que informação a gente está passando? Fora que isso, tipo, revela realmente a nossa fragilidade, né? Porque às vezes não, atualmente, assim, o que a gente vê de guerras por cultura, de que defende isso, porque eu sou isso, que eu não concordo com isso, e é realmente isso, né? No futuro, as crianças estão sendo bombardeadas, inclusive acho que isso é um tema muito recorrente ali no nosso meio, quando nós oramos e intercedemos isso, porque nós cremos que realmente está tendo um investimento pesado para que... na batalha de mente mesmo, para que seja distorcido os conceitos, né, no futuro das crianças. E eu acho que eu até comentei com você em áudio hoje, que eu acho que é muito propício para esse momento. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que você fala sobre pensar num conceito geral, é porque nós estamos tomando responsabilidades sobre aquilo que está nas nossas mãos hoje. Porque se nós não fizermos, quem que vai fazer isso? Sim. Né? Nós estamos tomando responsabilidade para que haja uma intervenção da parte de Deus, sim, mas a nossa parte também seja feita. Né? Nós não fomos chamados para bater panela, para protestar contra o governo. Nós somos chamados para orar pelos nossos governantes. Então, nós precisamos movimentar o espiritual. E aí, que jeito que Deus vai usar? Como que Deus vai refletir? Através de quem? Através de nós. Né? Então, nós oramos, Deus revela o nosso coração que precisa ser feito e a gente faz. Entendeu? Agora, se eu pegar a panela e ficar batendo panela, quero meu direito, não vai acontecer nada. Eu preciso o quê? Buscar uma estratégia de Deus. Deus nos dá a estratégia e a gente coloca em ação. Né? Então, é fé e ação. A fé sem obras, ela é morta. Sim. Então, se só tiver fé e não tiver ação, não adianta nada. Exato. Então, nós precisamos fazer isso. Então, é isso que a gente busca fazer. Eu acho que isso é muito legal, porque demonstra... realmente a questão que a gente sempre fala de maturidade, né? Eu acho que maturidade é isso, porque às vezes a gente fica só ali fechado, porque, tipo assim, é muito... eu acho engraçado, o Guto sempre gosta de falar isso, que às vezes dá um pouquinho de medo de você acessar outras áreas, porque você está lidando com uma coisa que não é do seu controle. Mas também você se fechar, né, na sua área de conforto também, você vai estar se omitindo, né? Então, o evangelho é isso, é partir para cima mesmo. É isso mesmo. Para encerrar, vamos lá. Eu sei que você vai citar a referência, ou já citou, né, do apóstolo, mas qual é a sua maior referência hoje, atualmente, de pastor, de pregador e tal? Quem que é a sua maior referência hoje? Cara, a pergunta é difícil. Porque... É verdade, né? Porque ele já falou que não está escutando ninguém, né? Eu tenho procurado não escutar. Mas eu vou falar que a minha referência, além do meu pastor, do meu líder, entendeu? Que eu admiro muito e respeito muito, que é o apóstolo Celso, que não é uma história de hoje, é uma história gigantesca. E sempre quando eu acho que pode, por exemplo, que nós de alguma maneira estamos distantes um do outro, Deus faz alguma coisa para que a gente se aproxime, é um abraço, é uma conversa, e Deus faz esse carinho com a gente. Então, além do apóstolo, eu tento muito escutar os pastores e profetas mortos. Esses não me decepcionam. Então, por isso que eu leio o livro deles, eu escuto eles. Então, aqueles que já morreram, que já foram, escuto mensagens deles, eu leio livros dele, Spurgeon, Moody e tantos outros por aí. Então, eu procuro falar com eles, conversar com esses mortos aí, porque eles dão um respaldo pra gente muito grande. Não existe nada que pode ser falado hoje que eles não tenham falado antes. Não existe nada. Porque a vida é um ciclo, né? Então, não existe nada que eles não tenham falado lá no passado
e que a gente não possa aplicar hoje. Não existe nada de novo que eu venha falar que eles já tenham falado lá. Entendi. Então, eu tenho buscado isso, buscado ouvir os profetas e pastores que já morreram, que eles me ajudam muito, além do meu líder. E não decepcionam, né? Não decepciona. Então tá bom. Vamos agradecer a galera que acompanhou a gente aí nesses 2 programas. Com certeza. A gente falou Que pra paciência, né? Não, mas teve um retorno legal, a galera curtiu bastante. Com certeza. Então, passar aqui para agradecer todo o pessoal que esteve com a gente, que assistiu os 2 episódios. Muito obrigado. Agora eu aproveito para agradecer, né? Porque semana passada foi surpresa, mas aproveito para agradecer todos que deixaram uma mensagem de carinho no final do programa. Aqueles que eu encontrei e consegui dar um abraço. Aí existem aqueles que eu ainda não encontrei, mas a gente vai se encontrar durante esse final de semana aí, a gente vai se abraçar e eu vou ter a oportunidade de te agradecer pessoalmente, você que deixou a mensagem, aqueles que mandaram a mensagem para mim também. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Isso fortalece demais o coração da gente, fortalece muito para que a gente possa prosseguir a caminhada, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência nessas 2 partes, mas eu tenho certeza que Deus falou com você, que Deus ministrou ao seu coração, tá bom? Que a gente volta aí nos próximos, né, Laine? Eu não sei se eles vão querer. Obrigado, galera. E tudo que a gente fez aqui é realmente numa ideia de troca mesmo, sim, né? De construir, de influenciar, porque não? Estamos aí, temos ferramentas para isso, né? Então, acredito que foi de muito proveito pra galera. Foi um prazer estar aqui. Obrigado por ter entrevistado. Obrigado às meninas que organizaram tudo isso. Com certeza. Obrigado à galerinha da técnica que tá com a gente. A Mandinha Mel, que tá lá, né? Não vai contar a mesma história? Não, vou deixar pra próxima vez. Deixar na expectativa. Na expectativa. E siga a gente aí, compartilhe, esteja conosco, beleza? A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Fui! Paz, né? Tudo leve, né? Nem minha aqui, Mandinha, ó. Foca em mim. Acidente na Avenida Brasil, é com você. Então corta pra mim. A colisão entre os 2 veículos aconteceu na Rua Libertador San Martín, no conjunto Requião. Quer ser repórter policial, entendeu? Era um sonho. Agora já realizei, tá beleza. Vamos seguir. Rodou? 3, 2, 1. Vamos de novo. Esqueci que eu tenho que falar. De novo. renúncias podem me custar, mas vida eterna naquela cruz conquistou por mim. Oh, eu te amo, Jesus. Deixarei tudo pra te servir. Eu te amo, Jesus. Ao teu chamar digo, eis-me aqui. As renúncias podem me custar, mas vida eterna naquela cruz conquistou por mim.